Deus é bom, o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Amém? Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem a palavra de nosso Deus em Gênesis 1. Amém? Vamos dar uma breve passeada nesse capítulo. Não vamos lê-lo todo, certo? Mas vamos desfrutar da palavra de nosso Deus, dar uma boa caminhada em alguns versículos que estão aqui neste capítulo, não é? Gênesis 1. Te lembra alguma coisa, Thalita? Amém. E a palavra de nosso Deus diz assim, ó, vamos ler do verso 1 ao verso 27. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas e águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e amanhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo um réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, de acordo com a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou.
Senhor amado, Pai Santo, te agradecemos, Pai amado, pela leitura que acabamos de fazer, Senhor. É a leitura da Tua palavra bendita, Senhor, da Escritura Sagrada, Senhor. É a Tua palavra, meu Deus. Temos uma grande responsabilidade ao ler a Tua palavra, meu Deus, e ministrá-la, meu Deus, de acordo com o que está nela. Não desviando-nos, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas sermos fiéis à Tua palavra, Senhor, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra, Senhor. Que corações nesta noite sejam tocados pela Tua palavra, meu Deus. Que vidas, Senhor amado, sejam transformadas. Que vidas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito, meu Deus, por meio da Tua palavra, meu Deus. Continua nos conduzindo nesta noite, continua fazendo proezas, milagres, continua conosco nesta noite, meu Deus, porque nós cremos, como a Tua palavra mesmo diz, que quando 2 ou mais estiverem reunidos no Teu santo nome, Pai, Tu se farás presente, Senhor, meu Deus. A Tua palavra diz que o Teu Filho amado, Jesus Cristo, passeia no meio da Tua igreja, Senhor, meu Deus. Te louvamos por isso, Senhor amado. Então, continua nos tocando e nos conduzindo nesta noite, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. O que acabamos de ler é algo muito maravilhoso, né? Nós lemos aqui a criação, sabe? Deus, com toda a sua precisão, com toda a sua perfeição, sabe? Ele faz algo maravilhoso. Ele cria o universo, Ele cria a terra, não é isso? Para que a gente, né, para que o homem habite nela, não é? A gente vê Deus detalhadamente, de acordo com aquilo que Ele revelou na sua palavra. Ele faz a criação, Ele cria tudo o que está à nossa disposição. Ele cria tudo o que está para a gente desfrutar, sentir, para a gente realmente viver, satisfazer as nossas necessidades de forma prudente. Não é isso? Para nos manter. Amém? E, embora o mundo hoje esteja debaixo da queda, esteja debaixo da maldição do pecado, né, pelo pecado original que Adão cometeu, né, em desobediência ao nosso Senhor, nós podemos, e eu creio que vocês podem concordar comigo, existem muitas maravilhas na criação, mesmo ainda debaixo da maldição do pecado. O Senhor, Ele é tão gracioso, Ele é tão misericordioso, que Ele não deixou que a terra ela ficasse num caos total, mesmo debaixo da maldição. Não é isso? Louvado seja o nosso Deus, por ainda existirem inúmeras maravilhas, por Deus ainda manter a terra de uma forma agradável para nós, para o nosso sustento, não é isso? Para o nosso mantimento, não é isso? Para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Enquanto eu vinha, né, peguei o ônibus logo cedo e, enquanto eu vinha, né, no ônibus eu gosto geralmente de sentar na janela. Quem é que não gosta de sentar na janela do ônibus? Não acredito que tenha alguém aqui que não goste de sentar na janela. Eu mesmo gosto muito de sentar na janela, porque eu fico numa posição, vamos dizer assim, privilegiada para contemplar, não é? A paisagem, para contemplar a natureza, para contemplar aquilo que Deus nos dá o privilégio de contemplar. E a gente pode ver que a natureza, que a criação, ela é muito linda. A gente vê a paisagem, a gente vê o arvoredo, a gente vê o céu, não é isso? A gente vê tantas coisas, né? Os animais, não é isso? Passeando pelos campos e tudo mais, as aves, né? Desfrutando, né? Do céu, e a gente fica maravilhado. Quem é que não se maravilha com a criação? Quem é que não se maravilha com a criação? E hoje à tarde, aqui em Piedade, nós tivemos a oportunidade de sairmos passeando aqui, né, à beira-mar, para ministrar a palavra do nosso Senhor na vida das pessoas, né, para evangelizar. E nós podemos, né, contemplar esse mar lindo demais, sabe? Existem maravilhas no mundo. E nós precisamos realmente contemplar, dando graças a Deus, glorificando
o nome do nosso Senhor, por Ele ser misericordioso em nossas vidas, sabe? E quando a gente vê, irmãos, a palavra de Deus demonstrando passo a passo a criação, não é? Digamos assim, item por item de toda a criação. A gente vê o nosso Senhor, né, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele realmente sendo preciso, sendo perfeito na criação. Uma coisa de cada vez, um grupo de cada vez, não é? Constelações, não é isso? Terra, mares, animais segundo a sua espécie, não é isso? Como que de fato ele fosse um artista, o artista perfeito, sabe? Ele como que tivesse com um pincel na mão, como que ele tivesse com algumas latinhas de tinta à sua disposição, é como se ele estivesse desenhando a criação, como se ele pegasse uma tela em branco, né, e começasse a desenhar de forma muito e muito perfeita. Amém? É o nosso Deus maravilhoso, perfeito, glorioso, poderoso. É isso que Ele é. Sabe, irmãos, é como que um artista, sabe, da arte da pintura, pegasse um quadro e começasse a desenhar detalhadamente em um quadro aquilo que vinha à sua mente. A gente sabe que existe no mundo, né, pessoas que são especialistas na arte da pintura, que são muito dedicados à arte da pintura, se dedicam, passam tempos e tempos para terminar um quadro. Começa num dia e não sabem quando é que vão terminar, mas sabem que eles precisam colocar tudo de si para fazer determinado quadro, determinado desenho, determinada paisagem. E imagino que depois de algum tempo, né, eles terminam, imagino eles olharem para aquela pintura, sabe, e se agradarem da pintura que foi feita, sabe, e olhar assim, caraca, meu irmão, ficou massa demais, ficou bom demais, sabe. A gente vê na palavra de nosso Deus, na palavra de nosso Pai, que Deus criou as coisas e Ele disse que viu que era bom. Amém? Imaginemos Deus criando cada coisa no universo e dizendo, caraca, velho, ficou massa demais, velho. Dá para imaginar, irmãos, não estou querendo de forma nenhuma aqui ser libertino com o nosso Pai, libertino com o nosso Deus. Mas a gente sabe perfeitamente, pela palavra de nosso Deus, que o nosso Deus e Pai, Ele criou o mundo. A gente sabe pela palavra de nosso Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi participante na criação do mundo. A gente sabe pela palavra de nosso Deus que o Espírito Santo cooperou com a criação deste mundo. A gente sabe disso. E imaginemos o diálogo deles. Cada coisa sendo criada de forma perfeita. Cada coisa sendo feita de forma maravilhosa. Não é? E o Senhor, o nosso Pai, Ele olhando para o Filho Jesus Cristo e dizer, caraca, filhão, ficou muito massa. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, chegar para o Pai e dizer, Paizão, na moral, tiramos onda, hein? E o Espírito completando aquele diálogo e dizendo, a gente tirou onda. E os três, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo, chegarem assim, toca aqui, pá, os três, né? Maravilhados mesmo com a criação, com aquilo que eles fizeram. Foram os três, sabe? A palavra de Deus diz que Deus é um, sabe? Deus é um em propósito. O Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. O Pai é Deus. O Espírito Santo é Deus.
Não nos deixemos nos enganar com informação contrária a essa. Sabe? O Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo é Deus. O Pai é Deus. E eles criaram num único propósito tudo isso que a gente ainda pode contemplar para o nosso benefício, de acordo com a sua bondade, de acordo com a sua graça, de acordo com um propósito maravilhoso que Ele tem na vida de cada um de nós. Amém? Nós podemos entender, dentro deste contexto, que Deus criou a terra para o homem. Estava comentando com o Deivinho e a Diackson hoje, que a gente, pela palavra de Deus, a gente vê que Deus criou o universo em favor da terra, e a terra em favor do homem. A gente vê aqui, dia a dia, Deus criando cada coisa, do primeiro ao quinto. E no sexto dia, o nosso Deus, Ele faz o homem, Ele prepara todas as coisas na terra para, enfim, criar o homem depois que tudo está feito. O homem não teve cooperação nenhuma com a criação, muito pelo contrário, ele só recebeu o benefício da criação. Amém? E a gente vê que tudo que Deus fez foi em benefício do homem, para que o homem, tendo acesso a tudo que Deus fez para o seu benefício, glorificá-lo. Porque o homem não foi colocado como centro das atenções, muito pelo contrário, Deus fez tudo para que o homem tivesse Deus como centro da atenção. Amém? Então a gente deve entender que tudo que a gente pode desfrutar de forma responsável nos dias de hoje é para a glória de Deus, para honrá-lo, para engrandecê-lo e sermos gratos a Ele. Amém? Gostaria que os irmãos pudessem ler de novo comigo, ainda no capítulo 1 de Gênesis. Vamos ler somente o verso 20 e 21, que diz assim, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Aí a gente vê aqui, de forma bem distinta, dois habitats naturais, que são as águas, e é a terra. E a gente vê aqui, nessa palavra, que para cada ambiente, para cada habitat natural, existe um grupo de seres viventes. Para a terra, os peixes, as baleias, todo animal aquático. Para a terra, todo animal terrestre. E a gente entende assim que cada animal precisa do seu habitat natural. Precisa do seu ambiente natural, precisa permanecer na sua terra natal, digamos assim, sabe? A gente sabe que os peixes, eles não podem viver fora da água, de forma nenhuma. O habitat natural do peixe é na água. Se ele sair e demorar algum tempo, o que é que acontece? Eles morrem, sabe? Se um animal terrestre resolver se aventurar na água, sabe, se aprofundando na água e querer viver debaixo d'água, ele não vai demorar muito tempo, porque ele não foi feito para viver debaixo d'água, como um peixe não foi feito para viver em terra seca. Amém? Com o homem não é diferente. O homem não é diferente. O homem foi feito para viver na dependência de Deus, debaixo da sombra de Deus, sabe? Na companhia de Deus, na presença de Deus, desfrutando de Deus, sendo suprido por Deus, sendo alimentado espiritualmente, nutrido espiritualmente. O homem foi feito para viver colado. Como minha mãe já dizia, quando eu era pequeno,
que eu vivia debaixo da saia da minha mãe, sabe? Gostava muito de ficar perto dela, era muito bom ficar perto dela, como ainda hoje é, mas como eu era muito pequeno e era muito dependente dela, estar perto da minha mãe era muito seguro. E eu não cogitava de sair debaixo da saia da minha mãe, como ela mesma dizia. O homem é da mesma forma. O homem precisa ser dependente. No mundo de hoje, para entender o que é dependência, é muito difícil, porque quanto mais um homem cresce, quanto mais um homem prospera, mais independente ele quer ficar, mais independente ele quer ser. Mas, de acordo com a palavra de nosso Deus, nós precisamos ser dependentes de Deus, viver debaixo da sua sombra. Amém? É isso que a gente precisa. O habitat natural do homem é na presença de Deus, sabe? A gente precisa entender isso. E a gente vê, pelo que está escrito na palavra de nosso Deus, que o homem pecou. Quando Deus disse, não comeis do fruto proibido, era para que o homem não saísse da dependência de Deus, não se tornasse independente, porque Deus sabia perfeitamente que se o homem comesse do fruto proibido, ele iria se tornar independente de Deus, querer viver sem Deus. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva, sendo enganados pela serpente, resolveram comer do fruto proibido, achando que poderiam ser da mesma forma como Deus, ser Deus como Deus. E eles foram realmente enganados e aconteceu o que aconteceu. Eles comeram do fruto proibido e o que aconteceu? Eles morreram. Saíram da dependência de Deus, resolveram fazer algo que não lhes fariam bem, comer do fruto proibido. Comeram do fruto proibido, morreram espiritualmente, foram expulsos do paraíso, foram expulsos do habitat natural, do habitat espiritual, da dependência de Deus, porque resolveram ser independentes, resolveram se aventurar em um terreno que não era para eles. A independência do homem com Deus não é um terreno adequado para o homem. O terreno adequado para o homem é na dependência de Deus, é debaixo da sombra de Deus, da sua glória, da sua graça, do seu amor. Amém? Quando a palavra de nosso Deus diz, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, como primeiro mandamento, ele não está sendo egoísta de nenhuma forma, sabe? Ele não está sendo mesquinho, ele não está sendo aquele cara possessivo, né? Porque pessoas que exigem isso de outra pessoa, são pessoas possessivas, mas no caso de Deus é totalmente diferente, porque aqui o Senhor diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. E o que é amar a Deus sobre tudo? Imagine a pessoa que você mais ama aqui na terra, ama acima de tudo. Aí Deus chega para você, chega para mim e nos diz, me ame mais do que a pessoa que você mais ama. É isso que ele está dizendo. E por que ele diz isso? Porque ele sabe perfeitamente que se a gente colocar qualquer outra coisa, seja animal, seja pessoa, seja um objeto, acima dele, ele sabe que a gente vai o quê? Morrer. Quando a gente ama mais qualquer coisa do que o próprio Deus, quando a gente ama mais qualquer coisa do que o próprio Senhor, a gente morre, sabe? Porque Deus é para ser amado acima de todas as coisas. Imaginemos um hospital, onde tem um médico que ele é super profissional, super capaz, nenhum paciente seu morreu enquanto ele estava operando a cirurgia. Todas as suas cirurgias foram eficazes, foram precisas, sabe? E chega de repente naquele hospital, alguém que acabou de sair da faculdade de medicina, está estagiando, sabe? Está tendo seus primeiros contatos com pessoas doentes de vários tipos de doença, sabe? E de repente chega mais um doente naquele hospital. E aquele médico estagiário, que está apenas começando,
já correm já para mostrar serviço, já correm logo para entrar em ação e atender aquele paciente que está num estado terminal, sabe? Precisando de uma cirurgia urgentemente, talvez um transplante de órgão e tudo mais. E aquele médico estagiário vai até aquele paciente. E os familiares daquele paciente já entregam o seu parente que está doente àquele médico estagiário. E quando o médico estagiário já está levando para o bloco cirúrgico, o médico experiente, ao ver aquilo, corre para aquela família, para aquele homem doente e diz: não seja operado por este médico, que ele está apenas começando. Se você deixar o seu parente ser operado por esse médico estagiário, o seu parente, ele vai morrer. Esse médico experiente, ele está sendo prepotente? Ele está sendo arrogante? Não, não está. De forma nenhuma, ele não está sendo arrogante em chegar e dizer: se deixar esse estagiário operar o seu parente, ele vai morrer. Não está. Ele está cuidando daquele parente, porque ele sabe que se aquele estagiário que não tem experiência nenhuma, operar, ele não vai se sair bem naquela cirurgia. Mas se ele operar, ele pode salvar a vida daquele paciente. Com Deus não é diferente. Quando Deus diz: ame a mim, mais do que qualquer coisa nesse mundo, Ele está dizendo: se você amar qualquer coisa no mundo mais do que a mim, você vai morrer. Você vai morrer. Ame a mim, sabe? Você vai estar guardado, você vai estar protegido, você vai estar vivo comigo. Amém? Esse é o cuidado maravilhoso do nosso Deus. Ele está dizendo que é para amá-lo acima de todas as coisas, para que Ele cuide de nós de forma perfeita, de forma segura. Amém? Vamos dar continuidade lendo aqui, ainda no capítulo 1. Vamos dar continuidade lendo os versos 24 a 27. Os versos 24 a 27 dizem assim: e disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, de acordo com a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? A gente pode ver aqui, irmãos, uma grande diferença na criação de todo ser vivente da terra. A gente vê que Deus cria cada animal de acordo com a sua espécie em particular. A gente vê que o Senhor Deus, Ele cria cada animal de acordo com a sua espécie. Algo muito particular de cada animal, né? Animais que rastejam de acordo com a sua espécie, aves de acordo com a sua espécie, não é? Peixes de acordo com a sua espécie, quadrúpedes de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua espécie. Amém? Mas quanto ao homem, ele fala algo muito distinto. E o homem foi criado de acordo com a imagem de Deus. O homem não foi criado de acordo com a sua espécie, não foi. O homem não foi criado de acordo com a espécie de animais marinhos, de acordo com animais terrestres, de acordo com aves. Não foi criado segundo qualquer tipo de espécie. Mas o homem foi criado de acordo com a imagem e a semelhança de Deus. E como nós já falamos, irmãos,
há alguns minutos atrás, cada animal ele precisa habitar aonde? No seu habitat natural. Animais marinhos, nos mares. Animais terrestres, na terra. E o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus precisa habitar aonde? Na presença de Deus. O habitat natural do homem é na presença de Deus. Não existe outro lugar que o homem possa viver. Se o homem, ele quer viver em outro habitat natural que não seja a presença de Deus, como já foi falado nesta noite, ele vai morrer. E uma coisa terrível que aconteceu, irmãos, foi o homem querer viver num habitat que não era o habitat que Deus havia planejado para o homem. O homem pecou, o homem morreu, e por causa desse pecado, afetou a toda a humanidade. Pessoas nasceram depois de Adão, sabe? A humanidade, ela cresceu, a humanidade, ela cresceu mesmo, né? Cresceu e muito. E cresceram de acordo com a imagem de quem agora? De acordo com a imagem de um homem caído, de acordo com a imagem de um homem pecador, de acordo com a imagem de um homem afastado de Deus. A partir de Adão, ninguém mais nasceu segundo a imagem e semelhança, o propósito espiritual do nosso Senhor. Porque nasceu morto em delitos e em pecados, sabe? E a gente vê que toda a criação ainda continuou e continua à disposição da humanidade. Mas para o homem caído, o homem em pecado, o homem afastado de Deus, o que é que a criação pode fazer em favor do homem, para salvar o homem? Não pode fazer nada. Criação, por mais maravilhosa que seja ainda, não pode fazer nada para conceder salvação ao homem. Por mais que o homem ele desfrute de tudo que tem na terra, em demasia, sabe? Com prosperidade, seja riqueza, sabe? Seja alimento, seja saúde, por mais que ele viva uma vida plena de acordo com tudo que a terra dá acesso ao homem, ainda assim, nada dessas coisas que estão disponíveis aqui na terra poderá salvar o homem. Poderá reconciliar o homem com Deus? Não pode, de forma nenhuma. Pode, sabe? Mas o homem precisa de algo, sabe? Na verdade, o homem precisa de um ser para ser salvo. Amém? O homem precisa de alguém para conduzi-lo a Deus e restaurar essa ligação do homem com Deus, para trazer o homem de volta ao habitat natural, que é a presença de Deus. E esse alguém é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Gostaria de ler com vocês, irmãos, já no Novo Testamento, vamos passar um pouco para o Novo Testamento, para conhecermos quem é este ser maravilhoso, que pode reconciliar o homem com Deus, que pode trazer o homem de um habitat que não é para o homem, para o habitat que é a presença do nosso Senhor, do nosso Pai, do nosso Deus. Vamos ler em João capítulo 1, vamos ler os versos de 1 a 5, os versos de 1 a 5, e depois vamos passar para o verso 14. E a palavra de nosso Deus diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. Amém? Esse é o Senhor Jesus Cristo, aquele que restaura a vida do homem com Deus, aquele que regenera o homem, que dá um novo espírito, um espírito de adoção, e assim torna o homem filho de Deus. Porque a palavra de nosso Deus diz que quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. E somente Jesus Cristo para restituir a glória de Deus ao homem. Amém? Alguém falou certa vez o seguinte, que o maior evento da humanidade, não foi o homem ter ido à lua. O maior evento da humanidade foi Deus ter pisado na terra e andado entre os homens. Não tem evento no mundo que possa acontecer, que já tenha acontecido, que esteja acontecendo agora, que supere este feito maravilhoso, que foi o fato de ter Deus pisado na terra, andado entre os homens, vivido com os homens, com a humanidade, realizando o seu ministério maravilhoso. Não tem evento no mundo que supere isso. Amém? Rodolfo Abrantes, homem de Deus de verdade, ele disse o seguinte: o homem é como um foguete apontado para o céu, mas que não tem combustível nenhum que o faça subir ao céu. Amém? E eu acrescento mais ainda, o homem é como um foguete apontado para o céu que não tem combustível para ir ao céu. Muito pelo contrário, o homem tem combustível de sobra para ir ao inferno. Por si só, o homem só tem combustível, condição, só tem capacidade de ir ao inferno, porque uma pessoa condenada não pode ir para o céu. Uma pessoa amaldiçoada pelo pecado não pode ir para o céu. Uma pessoa que está debaixo da ira de Deus não pode ir para o céu, porque a palavra de Deus diz que ele, Deus, é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Então, como é que um homem pode ir ao céu estando condenado, estando morto em delitos e em pecados, estando realmente debaixo da ira de Deus? Amém? E alguém já disse certa vez que o inferno existe. E onde é que fica o inferno? Fica no final de uma vida sem o nosso Senhor Jesus Cristo. O inferno existe. E enquanto o homem não se render a Cristo, enquanto o homem não se entregar a Cristo, não ser regenerado por meio de Cristo, ele vai continuar caminhando a passos largos para o inferno. Amém? Porque sem Cristo não temos vida de acordo com o propósito de Deus. Sem Cristo estamos mortos, sem Cristo estamos condenados, sem Cristo não temos nada. Gostaria que os irmãos, junto comigo, abrissem em 1 de João, capítulo 5, 1 de João, 5 versos 11 e 12. Vamos ler o verso 10, 11 e 12. 1 de João 5, 10, 11 e 12. Que diz assim, ó: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A palavra de Deus deixa bem claro que sem Cristo nós não temos vida. É a vida eterna que está sendo falada aqui, sabe? Quem tem um filho, tem a vida. Quem crê no Filho, tem a vida, recebe a vida eterna. Amém? Gostaria de contar uma história. Estava escutando uma pregação, né, do pastor Hernandes Dias Lopes, sabe? E ele conta que na Europa havia um homem muito rico, muito rico mesmo. E esse homem, ele era amante da arte, sabe, da arte da pintura, ele gostava muito de quadros, né, feitos por homens famosos da época, e ele colecionava esses quadros, sabe, porque era um prazer que ele tinha de colecionar
quadros, né, bem trabalhados, quadros precisos, quadros, né, com uma imagem bem detalhada, né, bem pintada, que realmente passasse uma mensagem. Ele fazia questão de comprar esses quadros valiosos e colocar na sua galeria, digamos assim, na sua coleção. Amém? E esse homem, ele tinha um filho, só um filho só ele tinha. E certa vez esse filho resolveu viajar com um amigo. E nessa viagem, esse filho sofre um acidente e morre. O seu amigo estava com ele no acidente. Com o amigo não aconteceu nada, o amigo sobreviveu, talvez leves arranhões. Talvez alguns arranhões superficiais. Mas o filho daquele homem bem rico, ele morreu, não sobreviveu ao acidente. E o pai ficou em luto. E aquele amigo que sobreviveu resolve fazer um desenho do filho daquele homem rico. Embora ele não fosse um artista, né, profissional, ele ainda tinha algum talento, ainda tinha algum macete, ainda tinha alguma manha, né, para desenhar. E ele resolveu desenhar o filho daquele homem rico da forma que ele mais pudesse tornar parecido com aquele filho que havia morrido no acidente. E ele se esforça, dá o melhor de si para fazer aquela pintura do filho daquele homem rico, e depois que ele termina, mesmo não sendo tão preciso, mesmo não sendo perfeito, ele moldura aquela tela, aquela pintura, aquele quadro, e ele dá de presente àquele homem rico, né, que havia perdido o seu filho. O homem rico pega aquele quadro do filho, sabe, o desenho do filho, e coloca entre as pinturas mais famosas, dos quadros que ele tinha, dos pintores mais famosos, né, que ele tinha adquirido. Ele coloca em um lugar exclusivo, no meio daqueles quadros valiosíssimos. E chega um certo tempo que aquele pai, ele resolve fazer um leilão, sabe, leiloar todos aqueles quadros, inclusive o quadro do seu filho. E a gente sabe mais ou menos como é que funciona um leilão. É mais ou menos numa sala assim, sabe? E vem muitas pessoas interessadas a participar do leilão e pegar as melhores coisas que eles puderem comprar naquele leilão. E o quadro do filho estava naquele leilão também, para ser leiloado. Amém? Estava naquele local. E ele diz para o dirigente daquele leilão, para dar início ao leilão com um quadro do filho. Só que aquele quadro não era o quadro mais atrativo, mais atraente para os amantes da arte. Não era, de forma nenhuma. Mas, ainda assim, aquele homem rico resolve começar o leilão com o quadro do filho. E passa algum tempo e ninguém dá um lance. Ninguém se interessa pelo quadro do filho, porque não era interessante para eles. Ninguém. Mas o dirigente do leilão segura firme e mantém a abertura do leilão com o quadro do filho do homem rico. Quando de repente alguém se interessa, talvez falte paciência em alguém, e resolve dar o lance naquele quadro. Quando alguém dá o lance, resolvendo comprar o quadro do filho, do desenho do filho, o dirigente, ele bate o martelo e dá aquele leilão por encerrado. Dá aquele leilão por encerrado. E os demais participantes daquele leilão ficam logo incomodados. O que é isso? O que é que está acontecendo? Já acabou aqui o leilão, tem tantos quadros ainda aí para serem vendidos, a gente está interessado nos outros quadros. O que é que está acontecendo para esse leilão ter acabado aqui? E o dirigente pegou e disse assim: quem tem um filho, tem tudo. Quem comprou o quadro do filho, recebeu o direito de ter todos esses quadros. Quem tem um filho, tem tudo. Sabe, irmãos?
A palavra de Deus diz, como nós acabamos de ler, que quem tem um filho tem a vida. Quem tem um filho herda junto com o filho todas as coisas que o filho tem direito. Quem tem um filho tem a vida. Como eu comparei no início da ministração, cada coisa que Deus criou como que fosse um quadro perfeitamente feito, sabe? Se a gente não tiver o filho, nada dessas coisas que tem à nossa disposição irá nos satisfazer. Como alguém já disse, não é, Adiackson? Existe um vazio no homem que somente Jesus Cristo pode preencher. Somente Ele. Quem tem um filho, tem a vida. Quem tem um filho, tem tudo. Mas quem não tem um filho, não tem a vida. Não tem a vida eterna. Não tem um lugar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Está perdido, está morto em delitos e em pecados, fadado ao fracasso, condenado eternamente. Quem não tem um filho, não tem a vida. Amém? E o tema dessa ministração para hoje, eu coloquei bem assim, ó. O que mais precisamos? O que é que a humanidade mais precisa? Precisa dessas coisas que temos à disposição na criação? Ou precisamos somente de Cristo? Porque somente Ele basta. Somente Ele é suficiente. Somente Ele é aquilo que garante vida para nós. Amém? Como o louvor cantado no culto de hoje, disse assim: porque na verdade eu percebi que tudo que eu preciso está em Ti. Se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que não sejamos teimosos. A música, o louvor diz assim: mas eu sou teimoso demais para admitir. Que não sejamos teimosos, que não sejamos rebeldes, pirracentos para admitirmos que precisamos do Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Amém? E agora a pergunta que não quer calar. Sejam sinceros com vocês mesmos, não precisa responder, não precisa levantar a mão. Você tem um filho? Como a palavra de Deus diz aqui em João 5:12. Você tem um filho? Você crê no filho? Porque pode estar certo de uma coisa, que se você crê no filho, se você tem um filho, você tem a vida. Seja sincero com você mesmo. Você não tem o filho? Não tem? Então você não tem a vida. Mas o tempo é hoje. O tempo é agora. O tempo é já. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Receba o filho na sua vida, sabe? Entregue a sua vida ao Senhor. Hoje nós tivemos uma oportunidade muito boa de ministrar o Evangelho aqui para as pessoas aqui da praia. E dentre algumas coisas que nós ministramos, que nós pregamos, nós falamos alguns versos da palavra de Deus. Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio do Filho, se não for por meio de Cristo. Só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que o homem seja salvo. É Jesus Cristo. Somente Ele pode salvar, somente Ele pode dar acesso a Deus, somente Ele pode regenerar um homem, dar um novo espírito, tornando o homem filho de Deus. Somente Ele. Quem tem um filho, tem a vida. Amém? Deus abençoe todos vocês.